A Semana Nacional da Conciliação é um esforço concentrado para conciliar o maior número possível de processos. Se trata de uma campanha de mobilização realizada todos os anos que envolve todos os tribunais brasileiros. Os tribunais selecionam os processos com possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas para solucionarem o conflito. E quem está aqui no estúdio do Jornal da Justiça para conversar conosco hoje sobre essa ação integrada é a conselheira do CNJ, Daldice Santana, que também é desembargadora do TRF3. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. Conselheira, o que representa a conciliação e a mediação para a solução desses conflitos que estão aí na Justiça? Normalmente, quando a pessoa tem um conflito, ela pensa em luta, em guerra. E essa guerra é resolvida por um juiz, através de uma sentença. Através da mediação e da conciliação, as partes invertem essa lógica. Procuram dialogar, procuram conversar e, portanto, chegar a um acordo. E esse acordo, ele não atende só uma parte, ele atende a ambas as partes. E como ele atende a ambas as partes, a decisão é de ambas e, portanto, não haverá recurso. A decisão é definitiva na mesa de negociação. A gente está em plena semana, né, da conciliação, aí um esforço conjunto de todos os tribunais brasileiros, né? Mas os serviços de conciliação, eles são permanentes, não é? Não duram apenas essa semana. Quando se fala em semana da conciliação, eu sempre falo assim, tem dia da criança, tem dia da consciência negra, mas é para chamar a atenção para um fato. Nesse caso, a Semana da Conciliação é para divulgar um trabalho permanente que foi instituído por uma resolução do CNJ em 2010. Com base nessa resolução, veio o novo Código de Processo Civil e também veio a Lei de Mediação. O novo Código de Processo Civil tornou obrigatória a conciliação. Ou seja, antes mesmo da citação, convida as partes para sentar a uma mesa de negociação e dialogar. Ao invés de ter... Nós temos uma cultura de litigância muito acentuada. E essa semana, ela quer dar visibilidade na outra porta, que não é só do conflito, não é só da guerra, não é só da briga, onde um quer suplantar o outro vencendo. Não, todos podem vencer nessa outra porta, na porta de diálogo. Tem um caráter também educativo, né? Educativo para os grandes litigantes, instituições financeiras, bancos, o próprio setor público, como o INSS, na medida em que traz esses fatos mais presentes. Quando se está gerindo os conflitos, chegam dois, chegam três casos. Então, três casos parecidos, do mesmo órgão. Então, o gestor daquela unidade, daquele SEJUS, daquele centro, convida o INSS. O que está havendo? É falta de treinamento? Ou convida o próprio banco, aquela instituição financeira, olha, aquela agência está tendo um índice muito grande de conflito. Vamos identificar o que está ocorrendo. Aí, o importante ressaltar é que nesses centros não há um juiz julgador. Há um juiz gestor de conflitos, que administra profissionais que vai conduzir aquele diálogo entre as partes. O juiz julgador fica na vara. Então, pela proposta ou pelos serviços que estão sendo prestados, nós temos hoje órgãos, que são varas, e temos serviços de conciliação, de mediação e até mesmo de interlocução, de procurar aquele banco, aquela instituição financeira, aquele órgão público que está gerando demanda para identificar. Às vezes a geração de demanda não é culpa, não tem dolo, é apenas uma falta de informação, uma falta de treinamento que adequadamente bem orientados resolve. A senhora falou muito aí na questão educativa, né, dessa semana. E as pessoas estão tomando contato recentemente, né, desde 2010, com maior amplitude para essa conciliação, mediação. Na semana, por exemplo, não só na semana de conciliação, mas durante todo o ano, todo o tempo, a pessoa que se interessar, que o processo dela, que sabe que cabe nessa semana de conciliação, ela pode procurar o tribunal e falar, eu gostaria que meu processo fosse selecionado para conciliação? Perfeito. Mesmo que
não tem havido tempo para a inclusão do seu processo, ele pode procurar um Sejusc, um centro, uma central de conciliação, ou mesmo o fórum, se não houver central de conciliação, se não houver Sejusc. Ele procura esse setor e diga, eu tenho interesse em dialogar, em conversar, em tentar a conciliação com a outra parte. Então, ele pode procurar, esse é um serviço de caráter permanente, é uma política pública, e essa política pública quer dar visibilidade para a população de que não existe somente a sentença, há também o acordo, aquela composição, aquele restabelecimento de um vínculo. Às vezes é uma família que está brigando por uma guarda. E, às vezes, essa briga, ela é só identificar o interesse. Nós temos um casal que pode ter, por exemplo, ele quer a guarda. O juiz, você quer a guarda. Então, qual é a decisão plausível para um juiz? Então, uma semana com você, outra semana com outra. Mas, às vezes, na mesma negociação, ele fala, não, doutor, ou o conciliador, na realidade, eu não posso ficar durante a semana porque eu não tenho quem me auxilie. Mas a outra parte fala, não, durante a semana eu posso ficar porque eu tenho minha mãe, eu tenho quem me auxilie. Há conflito? Não há. Podem ser atendidas as duas partes? Pode. Um fica no final de semana, outro fica durante a semana sem ter um terceiro decidindo o que não é adequado para ele. Se decidir semana sim, semana não, ele tem que ter uma estrutura para suportar. Mas sentado, porque todo mundo pensa no interesse da criança, pensa no bem comum de todos. Então, eles conseguem retomar, pela mediação e pela conciliação, o que é melhor para cada um deles. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com a conselheira do CNJ e também desembargadora do TRF-13, conversou com a gente hoje a respeito da importância dessa semana de conciliação nacional, que envolve todos os tribunais, mas que segue durante todo o ano, né, doutora? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima.